Bom, é, primeiramente eu quero agradecer, né, a participação de todos vocês e também agradecer o convite, né, do professor Scheck, diretor do ICEG, professora Ana Tereza, coordenador do curso de Economia, professora Ana Carolina, professor Ricardo Guiz, professor Jean, que são da equipe de internacionalização aqui do ICEG, né? Hoje nós estamos com 11 pessoas aqui na sala, Liliane, Bianca, Mistress Lopes, Maria del Carmen, Lara Botelho, quem mais está aqui? André do Couto, Guilherme, professor Antônio Paixão, prazer revê-lo, Pedro Ribeiro e demais colegas que estão aí na sala, né? Muito obrigado, pela participação, pela presença de vocês aqui hoje. Né, eu sou o professor Fernando, sou assessor de Relações Internacionais aqui da PUC Minas, né, e com muito orgulho, com muita satisfação, né, nós viemos aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre as oportunidades internacionais da PUC Minas e aproveitar que o edital de intercâmbio está aberto, né, para que vocês conheçam um pouco mais dessa grande oportunidade que faz parte, né, do processo de internacionalização que os cursos que vocês estão matriculados oferecem, né? A PUC Minas hoje oferece uma opção vasta, né, de oportunidades internacionais. Então, para quem não conhece ainda, né, a PUC Minas Internacional, ela é o órgão da PUC Minas que desenvolve e implementa, né, as políticas e projetos para internacionalização da universidade. Nós temos mais ou menos aí 150 convênios internacionais em mais de 20 países. E eu queria falar para vocês aqui que nós temos duas formas de fazer internacionalização. Para vocês que querem fazer um intercâmbio, sair do Brasil e ir para o exterior, né, numa dessas oportunidades que nós oferecemos, e também para que vocês, dentro da própria sala de aula, possam ter experiências com colegas internacionais, com professores internacionais, que é o que a gente chama de internacionalização, né, em casa, ou internacionalização interna. Como, por exemplo, né, as palestras internacionais que vocês assistem, né, com professores e profissionais vindos do exterior, as classes de espelhos, que são as mirror classes, as Global Master Classes, né, que são as aulas inaugurais com profissionais do mundo inteiro, né? Então, todos esses mecanismos de internacionalização, de trazer, né, o mundo para dentro da sala de aula, para dentro da PUC Minas, né? O COIL, que é a Collaborative Online International Learning, se vocês não tiveram ainda a oportunidade, né, desse projeto que a gente começou a implementar de forma mais ativa esse ano na universidade, de maneira institucional, vocês vão ter oportunidade ainda de ter, que é uma colaboração online dentro da sala de aula, com outro professor, com outra turma no exterior, e vocês vão formar grupos, né, multidisciplinares com colegas do exterior, então é uma experiência fantástica para a realização de trabalhos em sala de aula através da plataforma online, das plataformas online, e o próprio intercâmbio, que a gente vai falar um pouco mais dele hoje, que é o principal objeto aqui desse nosso encontro, né? Ah, nós temos aqui uma novidade, né? Não sei se vocês conhecem, foi o primeiro semestre de implementação desse projeto dos cursos em língua estrangeira. A gente colocou em português só para facilitar, mas a PUC Minas agora oferece para vocês 6 cursos, 6 disciplinas, né? Que são disciplinas optativas que vocês podem buscar o apoio da coordenação de vocês para fazer equivalência, mas é claro que vocês vão ter que conversar com a coordenação antes de fazer a matrícula para saber qual que pode ser, né, melhor aproveitada. Cada uma delas tem 36 horas, tá? É, uma delas é ofertada de maneira online, tá? Assíncrona. Uma delas é ofertada no campus Lourdes e as outras são ofertadas no campus Coração Eucarístico, de terça a quinta, em horários que vocês podem consultar diretamente no SGA. Né? Então, que disciplinas são essas? Todos os cursos podem fazer, contábeis, economia, os tecnólogos, não importa, né? O tecnólogo ele entra como uma disciplina extra, tá? Ela é paga separada, não tem como fazer dispensa devido ao projeto, mas a gente teve alguma procura também, se tiver algum aluno aí dos cursos do ICEG que faz tecnólogo também. Os alunos dos cursos virtuais também podem fazer essas disciplinas sem menor problema, tá? Basta procurar o coordenador e verificar as possibilidades
aí dentro do seu curso, né? Se o curso for baseado em projeto, dificilmente vai ter uma dispensa, mas vocês podem fazer como uma disciplina adicional que isso vai agregar muito no seu currículo, né? É possível lançar como um ACG ou como outro campo no seu histórico escolar, de modo que quando você tirar a sua grade curricular, você vai ver lá que tem disciplina em língua estrangeira, e quando você apresentar isso para uma empresa, né, para uma entrevista de trabalho, ou até mesmo para aprimorar suas habilidades no idioma no seu próprio negócio, caso você venha a empreender, né? Então, é Artificial Intelligence for Work, né? Inteligência Artificial para o trabalho. A outra é Work and Live in Brazil and Latin America, que é trabalhar e viver no Brasil e na América Latina. Brazilian Art and Music, que é arte e música brasileiras. Muito interessante essa disciplina. Nós estamos com vários colegas estrangeiros, franceses, inclusive, cursando essa disciplina, né? Sustainable Development, que é desenvolvimento sustentável. Essa disciplina, ela é ofertada às quartas-feiras, às 5h10, vai continuar nesse horário, de maneira online e síncrona, com o professor Teodoro. International Careers, que é carreiras internacionais, também vai trabalhar vários temas importantes para o desenvolvimento de competências no mercado de trabalho, né, em diversas áreas. Inclusive, também eu queria lembrar que todas essas disciplinas são ofertadas para os estudantes estrangeiros, então vocês vão ter a oportunidade também de ter em sala de aula colegas de outros países. Quem leciona essa disciplina de carreiras internacionais é a professora Raquel. Salvo engano, a memória agora, essa disciplina é ofertada nas terças-feiras pela manhã, às 10h40, tá? Mas, por favor, cheque no SGA se houve alguma alteração. E a Brazil in the Globalized World, que é o Brasil no mundo globalizado, que essa é ofertada na PUC-Lourdes presencial, tá bom? Então, esse é um outro projeto que vocês podem usufruir dentro da PUC Minas, que tem a ver com a questão internacional. E aí a gente chega, né, na internacionalização mais tradicional que a gente conhece, que é o intercâmbio, que é a internacionalização de mobilidade, a internacionalização de fora, né, da sala de aula. E a gente traz aí alguns elementos que vocês podem, né, pensar por que fazer um intercâmbio, né? Então, a inserção, né, de vocês num contexto global, o contato com diferentes culturas, a ampliação da visão de mundo, né, o crescimento pessoal e a independência, a internacionalização de currículo, onde vocês podem ter diversas experiências dentro do currículo de vocês, pode ser lançado inclusive como um ACG no seu curso e vir no seu histórico escolar como uma experiência internacional, né? E, logicamente, o aprendizado e o aperfeiçoamento de idiomas, tá? A gente tem um panorama aqui muito interessante dos alunos em mobilidade acadêmica nos últimos 5 anos na PUC Minas, né? Considerando aí que o ano de 2020 e 2021 foram anos totalmente atípicos, né, em termos de mobilidade acadêmica, né, de viagem internacional, porque a gente teve a pandemia em 2021, mas mesmo assim nós enviamos 987 alunos da PUC Minas para o mundo, para 23 países, de 44 cursos e 124 universidades parceiras, né? Ao passo que vieram para a PUC Minas 218 alunos estrangeiros, de 14 países diferentes e 37 universidades parceiras, né? Dentro desse escopo de intercâmbio, nós temos 130 acordos, né, internacionais. Agora, falando do próprio edital, né, que vai até o dia 31 de novembro as inscrições, então fiquem atentos aí, nós temos um edital único agora para diferentes países, então vocês podem procurar lá quais são os países de língua inglesa, de língua francesa, de língua espanhola, desculpe, e língua portuguesa, né? Bom, vocês têm que estar matriculados, né, num curso de graduação da PUC Minas, né, e escolher, né, qual universidade vocês vão estudar no exterior por um período de 6 meses, né? Para esse edital, o embarque vai ser no segundo semestre de 2026, então aí tem um bom tempo para se programar financeiramente no trabalho, com a família, né, e outras questões internas, para comprar passagem aérea, tirar o visto, etc. E a outra opção que você pode se inscrever é para ir viajar no primeiro semestre de 2027, né? Que aí você teria praticamente aí um ano de preparação, né? O que está incluído, na verdade, no intercâmbio regular da PUC Minas? Vocês estão isentos, né, do pagamento das mensalidades, tanto na PUC Minas quanto
na universidade estrangeira, que já é um ganho muito grande, né? As despesas pessoais são de responsabilidade de vocês, tá? Passagem aérea, alimentação, enfim, gastos pessoais, hospedagem. Quem é que pode participar desse edital de intercâmbio, né? Todos os alunos matriculados na PUC Minas, né? Vocês têm que ter uma média igual ou superior a 70 pontos. Isso é critério de classificação mesmo, tá? Critério de eliminação, eu diria, né? O período que vocês têm que estar matriculados entre o segundo e o antepenúltimo período, né? Ou entre 10% e 65% do curso, tá? Onde que vocês conseguem tirar essa porcentagem, enfim, né? No próprio SGA, vocês podem puxar lá a grade curricular de vocês vão ver essa porcentagem lá. O idioma, né? Qual idioma, então, vocês precisam ter para entrar nesse edital de intercâmbio, né? Vocês têm que ter conhecimento intermediário ou avançado em português, óbvio, né? Inglês, francês ou espanhol, tá? Português, 100% das vagas são no país Portugal, tá? Nós não temos vaga. Outro dia eu fiz essa palestra em outro curso, e aí um colega de vocês perguntou: mas eu queria ir, por exemplo, para o Timor-Leste, que também fala português, por acaso. Eu queria ir para Cabo Verde, por acaso, né? Mas a gente não tem convênio nesses países, então aqui o edital em português só vai servir para as universidades em Portugal, tá? Inglês, nós temos em vários países do mundo que exigem o idioma inglês, Hungria, por exemplo, Coreia do Sul, a Universidade de São Joseph, que é em Macau, que tem sido assim interessante, porque nós temos muitos colegas que têm procurado a Ásia como um destino, e eu peço que vocês leiam com bastante atenção os editais, porque nós temos muitas vagas em diversas partes do mundo que não são somente em Portugal e, por exemplo, França ou Alemanha, tá? Nós temos vagas no mundo inteiro. E os editais em espanhol para os países da América Latina e Espanha. O processo seletivo está aberto agora, está sendo amplamente divulgado aí nas redes sociais, nos sites dos cursos, no próprio PUC Informa, no site da PUC Minas. Então fiquem atentos aí, se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar sobre o edital. As inscrições são online, tá? Através de uma plataforma própria que nós temos de inscrição. Fiquem muito atentos a essa inscrição, no que é pedido, no processo de preenchimento desses formulários online, né, da carta de intenção, que vocês realmente busquem conhecer o país que vocês escolheram, a universidade que vocês escolheram, né, para que vocês possam fazer aí, né, produzir um material, né, de inscrição que seja competitivo. Só para vocês terem uma ideia, em termos de competição, ano passado nós tivemos 800 inscrições. Dessas 800 inscrições, 454 foram deferidas. Então, a diferença entre esse número de inscritos e as deferidas foi grande por falta de atenção no preenchimento. Então, é muito importante ter esse cuidado, né? Desses 450, foram 280 alunos para o exterior da PUC Minas do ano passado, né? Então, é um número ainda muito interessante e ainda nós tivemos vagas que não foram preenchidas, outras muito disputadas e outras que não foram preenchidas. Então, é importante ler o edital, né? Verificar quais as universidades estão sendo ofertadas vagas, porque você pode ter oportunidade em outros países que não são países tradicionais ou mais conhecidos, né? E deixar essa oportunidade passar, né? Por isso, por descuido, né, de uma leitura no edital, não é uma coisa interessante. Eu acho que vocês têm condição de, sim, né, avançar aí um pouco na carreira, conhecer um país diferente, ter uma experiência de crescimento pessoal e profissional muito grande e aproveitar que a PUC Minas está com essa oportunidade aí, né, para todos vocês. Entre dezembro e fevereiro, né, em novembro, vocês fazem as provas de proficiência. Em dezembro e fevereiro, avaliação das candidaturas, né? Então, são montadas bancas com avaliadores para analisar, né, os processos de vocês. E em março do próximo ano sai o resultado, tá? Então, o processo seletivo é esse, entre outubro e março. Mas o que é mais importante agora? Nós estamos na época de inscrição. Então, é pegar o edital, ler o edital com muito cuidado, com muito critério, né? Escolher as universidades que vocês desejam. Vocês podem escolher 3 universidades. Então, são 3 opções. Então, se você não tiver vaga na primeira, você tem a opção na segunda. Se não tiver na segunda, você tem a terceira. Então, vocês têm aí, né,
um leque de opções muito grande, principalmente para o ICEG, né, que é um dos... Aqui, os cursos do ICEG são os cursos que mais têm vagas nesse edital, né? Até a professora Ana Tereza, né, foi feito esse levantamento agora, né? Temos muitas vagas aí, principalmente para os cursos da área de gestão de administração, ciências contábeis, economia. E aqui eu deixo, né, os nossos contatos para que vocês possam, né, falar conosco, tirar dúvidas, né? O e-mail é intercâmbio, tá? @pucminas.br. Aqui está o telefone, né, que nós atendemos também através do WhatsApp, tá? Esse ramal aqui. E o Instagram. Fiquem atentos ao Instagram, quem ainda não segue o Instagram da PUC Minas Internacional, por favor, né, sigam, porque através dele as oportunidades são sempre atualizadas, os lembretes, né? Essa semana nós vamos postar lá um guia, né, de dicas de como se inscrever, né, os principais erros, os principais acertos, né, falar um pouco das universidades. Então, todos os dias, todas as semanas aí, durante esse processo de seleção, de inscrição, me desculpe, né, vocês vão ter a oportunidade de se relacionar conosco, seja através de telefone, de e-mail ou das redes sociais, tá bom? E aí, eu vou abrir agora, a sala está cheia aqui online, que bom, né? Obrigado aí pela participação de todos. Nós temos 17 pessoas. Vou abrir para perguntas e é isso, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, professora Ana. Tem uma pergunta Sim. que muitos alunos me perguntam, na hora que vai tirar a média, o aluno pode, a reprovação ela conta ou ela exclui da média, por exemplo. Não, não entra reprovação. Não, é a média do ano anterior com o atual e aí não entra. Entra o que ele fez, realmente, É, não entra. É, E é só do ano anterior? não, só dois. Só 2 períodos. Não, porque não, bom, se o aluno estiver no segundo período, aí não, é do primeiro e do segundo. Se ele estiver no terceiro, é do segundo e do terceiro. Se ele estiver no quarto, aí do terceiro e do quarto. Só pode ficar no É, por causa do limite, né? Então é isso. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Bruno, Ana Luísa, Lara, Maria Isabel, que está aí, a nossa aluna de duplo diploma também, quer falar alguma coisa sobre essa experiência internacional, a importância de participar do intercâmbio. Acho que o Augusto deve estar chegando aí, ele vai falar online, ele vai entrar, o Augusto? Não vai conseguir, mas depois a gente pode disponibilizar também, né, alguns contatos de ex-intercambistas, né, que já passaram por esse processo. Está gravado com Com, alunos intercambistas. ó, a professora Ana Tereza está lembrando aqui que tivemos aqui no ICEG, né, um papo ICEG que foi feito com os intercambistas, está gravado para que todos possam assistir também. Bianca, Bruna, Guilherme, para onde vocês querem ir? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Tá. Você... É o seguinte. Tá. Os alunos eles têm dúvidas sobre onde tirar a informação da média, né? Ah. E do percentual que eles têm de disciplinas na carga horária. Uhum. Porque o SGA nem sempre consta essa informação. É na grade curricular. Na grade curricular, lá em cima vai ter o total de horas que ele cursou e o total de horas que ele tem a cursar. Aí ele faz o cálculo. Dos 2 últimos períodos, que a gente acabou de falar, mas você pode pedir lá direto no CRA, a declaração. No CSC. Você pode pedir direto lá. Declaração de matrícula, de média, tem um item certinho que você pode pedir lá. E aí é fácil de localizar. Se tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato lá no CRA direto, que aí o pessoal informa, eles já estão acostumados. Josué, para onde você quer ir? Ana Luísa, Bruno, Lara, já está aí com o edital aberto, já está escolhendo como que está aí? Já estão escolhendo as universidades, os países? Eu tenho uma dúvida. Sim, Ana Luísa, pode falar.
Você poderia falar assim pra gente quais que normalmente ficam sobrando a vaga e ninguém vai? Ah, bom, cada ano, posso sim. Boa pergunta, né? É interessante. De fato, o que que acontece? Cada ano é um cenário. Por quê? As universidades mudam as ofertas de vaga. Então, tem universidade que estava no edital anterior e agora não está mais nesse edital, né? Então, se assim, falar para vocês qual exatamente é a universidade, eu não tenho como te falar, mas eu tenho como falar, por exemplo, regiões, né? As regiões mais disputadas são Europa, principalmente França e Portugal, tá? São as mais disputadas e a gente tem vagas, por exemplo, na América Latina, que é pouco procurado. Ásia é pouco procurado, né? Nós temos aí vagas, por exemplo, na China, na Coreia do Sul, em Macau. Na Hungria, Budapeste tem crescido, não era muito também procurado, né, no passado, e isso vem crescendo. Até porque o custo de vida, Polônia é um lugar super interessante também, Romênia, a professora Ana quer completar. Eu queria, não sei se vocês estão me escutando. Ô, Ana, tudo bem, Ana Luísa? É, eu Oi, acho Ana, que tô sim. tudo jóia. Eu acho que, por exemplo, não sei, vou até uma pergunta para o Fernando. Na França é muito procurado naquelas instituições que exigem o inglês, É, mas nas que exigem o francês como proficiência, talvez não seja tanto, né? Mas, Ana, se você reparar no edital desse ano, tem, eu acho que até numa universidade portuguesa, não vou me lembrar aqui o de nome, inglês. que ela fez vagas específicas por curso. Então, isso, por exemplo, amplia as possibilidades para cada um dos cursos aqui no ISEG, por exemplo. Então, tem vagas específicas para economia, vagas específicas para administração, e aí é porque normalmente nos outros, né, você tem, vamos supor, três, cinco vagas, Uhum, três no semestre, dois no outro, uhum. para uma gama de cursos na universidade. Então, querendo ou não, a concorrência fica maior, né? Então, você dá uma olhada, eu não lembro qual que é a universidade, qual que é a instituição, mas eu acho que em Portugal, Perfeito. né? Isso é muito bom, o que a professora Ana colocou. Obrigado, professora Ana, pela colocação, porque o que que acontece, Ana Luísa e demais colegas que estão aí? É importante a gente observar que eu falei antes que Portugal é muito procurado, mas às vezes, e a França também, mas aí você tem edital em francês para a França e edital em inglês para a França. Edital em português para Portugal e edital em inglês para Portugal também. Então, vai depender muito dessa sua análise, né, e do seu nível de proficiência, né, e de habilidade com esses outros idiomas, tá? Então, é, definir qual é a universidade mais procurada ou a menos procurada, talvez é difícil porque um ano ela está no digital, outro ano é outra, né? Então, isso pode mudar. Mas as regiões, sim, são essas que nós comentamos aqui, as mais disputadas. É, Europa, é, nitidamente falando Portugal e França, né? E as menos procuradas, Ásia e América Latina. Ok? Te respondi aí? Ok, obrigada. Eu tô com uma outra dúvida, mas Sim. se a professora quiser falar, Pode, 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 mas pode seguir aí. Pessoal, Pedro, os outros colegas, Guilherme, André, Lara, professor Antônio, aí, se quiser perguntar alguma coisa, Bruno, a Bianca, podem levantar a mãozinha aqui que a gente vai chamando aí na ordem. Pode falar, Ana. então, outra coisa que eu fiquei na dúvida é que normalmente no edital 2026 tem duas vagas e acho que 2027 tem três. Tá. Você sabe me falar qual que é mais concorrido ou menos por causa do tempo que passa? Não, não, não tem como a gente definir isso porque a gente não sabe o número de inscritos desse ano. Então, é só depois do processo seletivo, né, finalizado, é que nós vamos conseguir fazer essa média. Mas a questão você tem três opções, desculpa, três opções de universidade. E você que vai definir o período que você quer ir.
Já aconteceu, e é muito comum isso acontecer, na verdade, já aconteceu, não foi uma vez, não foram várias vezes. Por exemplo, você faz a inscrição para o segundo semestre de 2026. Está lotado e sobrou vaga no primeiro de 2027, pode ser que, né, você seja convidada a ir no primeiro de 2027, tá? Então, isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que acontece sempre, né? Mas a universidade ela pode aceitar aquele processo seletivo, né? E isso ser possível, tá? Normalmente o contrário acontece também, tipo, vamos supor, você coloca para 2027, aí eles falam, não, você pode ir no 26 que tá vazio, ou é só 26 para Pode 27. acontecer também, tá? Mas isso não é praxe, não é o que vocês devem pensar e contar. Vocês devem se programar e se organizar para inscrição e para todo o processo seletivo, e até mesmo se forem aprovados, para irem na data que vocês se inscreveram, né? Primeiro semestre, a outra opção Não, segundo. não tem jeito. Não tem jeito. Boa pergunta, boa pergunta. Na hora que você faz a inscrição, você tem três opções. Ok, podem ser em países diferentes, não tem problema. Só que o semestre tem que ser o semestre que está lá no edital para aquela universidade. Pode acontecer no edital, a sua terceira opção ser só o primeiro semestre de 2027. Pode acontecer, né? Mas você coloca todas as opções para um semestre só. Você tem que pôr tudo pro mesmo. Para o mês semestre, as três opções, né? O que pode acontecer, que eu estou lembrando aqui, é que uma das opções que você colocou lá, a terceira opção, por exemplo, ela só tem no primeiro de 2027. As outras você fez no 2026, mas essas duas ofertavam os dois períodos, entendeu? Aí você precisa escolher outra, né? Tá bom? Ah, mas aí não teve vaga. Posso ser chamada? Pode, mas não conta com isso, tá? O mais interessante é que você veja o edital. É seguir o que está no edital. Assim, não tem muito segredo, não. É seguir o que está no edital. Você escolheu lá, por exemplo, a Bordeaux, na França, Lille, que a gente manda muito, IESEG, manda muito. Só gosta de ir para o IESEG. Beleza. Você quer ir para o IESEG? Segundo semestre de 2026. Você quer ir, por exemplo, para outra universidade, sei lá, científica do Peru, que aí a colega que está aí na sala, deixa eu ver se a Maria Isabel, ela estuda lá. E a outra opção é, sei lá, você pega aí uma outra em Portugal, sei lá, Universidade do Porto, né? A Católica do Porto. Então, o que que acontece? Você vai já se programar para todo o processo seletivo nessa ordem que você escolheu. Primeiro Lille, a IESEG, depois científica, quer dizer, cada uma numa região, você vai ter que ter essa capacidade de entender que quanto mais diversidade você escolher nessas três opções, você vai ter que dominar três lugares diferentes, três universidades diferentes, três países diferentes, tá? Porque na banca, por exemplo, não tem uma entrevista pessoal mais, mas você vai ter que gravar um vídeo. E nesse vídeo, né, é importante você colocar por que que você escolheu aquela universidade. E aí, uma dica é que você coloca, escolhi a universidade tal por causa disso, mas caso eu não tenha vaga, eu tenho ESS, e você colocar o seu, né, seu ponto de vista, a sua pesquisa, né, e defender, né, essa ideia, tá? Que é bem legal. Bianca, pode falar, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Tudo Boa bem? noite, tudo bom É, você? tudo bem. Eu tenho uma dúvida, na verdade, é que, por exemplo, eu sou madrinha internacional de uma peruana que ela tá fazendo intercâmbio aqui. Ótimo, ótimo, E aí a gente ficou muito grudada, né? Eu mostrei pra ela muitos lugares aqui em Belo Horizonte. Ela ótimo. gostou bastante e Quem ela me é? Quem é convidou. a sua É afilhada? a Valerie Grisel. Ah, Não sei se Grisel. você conhece. Aham, Ela faz administração. aham. E aí ela me convidou um dia, né, quando eu puder, pra conhecer a família dela lá no Peru. E se eu quiser fazer intercâmbio, se eu quiser me hospedar lá na casa dela. E Olha, aí eu queria saber se tem algum problema, né, fazer isso. Por exemplo, se caso eu aplique para o intercâmbio no Peru, eu poderia me hospedar na casa dela. por favor, já leia o edital, já faça a sua inscrição e hospedagem já está garantida lá em Lima,
É né? verdade. Seja Uhum. bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Era só Já essa vai minha fazer agora a dúvida. inscrição? Vou Eu olhar vou lá no fazer sim. sistema. Tá, já tô olhando, hein? Cadê? Tá, Hã? vou fazer, calma aí. Então já pode fazer. Mas ó, lembrando que você tem mais 2 opções, né? Se você quiser. Tá bom? Tá. Uhum. Tá ótimo, obrigada. Uhum. Ah, sim. Lembrando aqui no ISEG, né, vocês têm uma equipe, né, aqui de professores e um escritório de internacionalização aqui dentro do curso de vocês, né? E a Liliane, que está aqui na sala, né, Liliane Moreira Xavier, ela está aqui também online. Vocês podem procurá-la, né, em horário comercial, ela fica à tarde, não é isso? É? A partir das 4, Liliane está aí, abriu a câmera, deu um tchauzinho para vocês aí. A partir das 4, Liliane? Ainda? Prédio 49, né? Segundo andar. Isso aí, você quer falar um pouquinho, Liliane? Aí fala seu telefone e e-mail para eles, por favor. Você consegue abrir o microfone? É porque eu tô aqui na secretaria. Pode falar. Seu e-mail como é que é internacionalização em cega, @pucminas.br. Isso, e o Tá. telefone é o 3319-4277. Vocês podem me procurar lá na parte da tarde, tá? Mandar e-mail que eu tô respondendo todo mundo, tá? Isso aí. Aqui no ISEG é muito bacana, a gente fica muito feliz, né, que tem essa equipe super, né, profissional e capacitada aí para fazer os encaminhamentos para nosso escritório, que é o escritório principal da PUC Minas, tá? PUC Minas Internacional. Mais alguma outra pergunta? Os meninos estão muito quietinhos aí, André, Guilherme, quem mais? Daniel, Josué, Bruno, Pedro. Nenhuma pergunta, nenhum país, nenhuma curiosidade. Se a gente pensar. Oi? Pois não? Acho que congelou, Ana Luísa. Talvez feche sua câmera para ficar mais solta a internet. Fique mais leve aí para você fazer a pergunta. A conexão pode estar um pouco ruim, a imagem pesa um pouco. O que eu ia dizer, se a gente for pensar que tem aqui, né, diversos alunos online, se todos vocês fizerem a inscrição e forem aprovados, a gente já tem um time bem interessante aqui do ISEG, né? Então, eu encorajo vocês a lerem o edital, a compreender um pouco melhor esse processo, essa oportunidade que pouquíssimas universidades oferecem aqui em Belo Horizonte. Então, a PUC Minas tem esse grande diferencial, né, de motivar vocês, que é a qualidade do ensino, é trazer para vocês aqui um portfólio de opções que vá permitir o desenvolvimento de competências globais para que vocês possam atuar no universo de vocês, na cidade de vocês, né? Pensando de uma maneira global, com ideias novas, com ideias diferentes, atuando aqui localmente, onde vocês moram, onde vocês trabalham, para que vocês possam agregar valor, né, na profissão de vocês, logicamente, crescer na profissão. Oi, Ana, pode falar. Minha internet tinha caído, desculpa. Sem Eu tô problema. com mais uma dúvida, Pois não. que seria mais te pedir uma dica pro vídeo que a gente vai fazer. Dica para o vídeo? Ó, a primeira coisa é leia o que está sendo pedido. Leia o que está sendo pedido, né? Então tem algumas perguntinhas-chave lá para que você possa respondê-las. Então, crie um roteiro para responder essas perguntas. E a segunda dica, que aí é uma questão que depende muito de você, é a sua real motivação. Não é pegar um texto no computador e colocar no Word ali ou no chat GPT e fazer a pergunta, por que eu devo fazer intercâmbio em Portugal? E ler o texto, né? A gente tem alguns vídeos que são realmente assim, leitura de texto. Que você tenha realmente desenvoltura, que você mostre, que você consiga convencer, né? Que você tem o desejo, a vontade e que você, acima de tudo, sabe o que é fazer um intercâmbio. Muita gente acha que é só passear, que escolheu a universidade, isso mesmo, professor Ana, que escolheu aquela universidade, que escolheu aquele país,
né? Que idioma se fala naquele país, como é que é a cultura, o que morar naquele país, estudar naquela universidade específica vai agregar na sua formação pessoal, profissional, né? Então, assim, são dicas importantes, porque isso não significa a sua aprovação também, tá? O vídeo, ele é uma das etapas, né? E aí tem critérios para serem analisados aí que não são só o vídeo, né? O vídeo, né? Tem o vídeo, tem a nota, tem uma série de coisas, o percentual de carga horária cursada, a média, né, das notas, eu já falei. Então, mas se você consegue isso, a participação de atividades na universidade, né? Se você está realmente, né? Porque você vai ser envolvido com a comunidade PUC Minas, com seu curso, né? Com o ISEG, com a PUC Minas, vocês vão ser embaixadores da PUC Minas no exterior. Então é importante que vocês tenham realmente um engajamento dentro do seu curso, com as disciplinas, com os professores, com os projetos de extensão, com a empresa júnior, conhecer o que é a PUC Minas, né, na sua essência, nos seus projetos, para que vocês possam levar isso também lá para fora, né? Analisar algumas similaridades ou divergências, né, ou diferenças entre a universidade que você escolheu e a PUC Minas, isso é importante você justificar o porquê disso, o porquê daquilo. E uma última questão, e aí depois que vocês fizerem o processo seletivo, que forem aprovados, quando forem selecionar as disciplinas, nós encorajamos a não escolher disciplinas que vocês têm aqui no curso. Ah, mas você vai atrasar o curso? Não, não é atrasar, você vai ganhar. Tá? Um semestre a mais, um semestre a menos, cursando, ele não vai fazer uma diferença significativa na sua carreira e na sua trajetória profissional que é longa, né? Então, você vai estar agregando valor, conhecendo disciplinas, fazendo matérias que são diferentes do que você tem aqui. Então, não pense em ir para o intercâmbio para fazer eliminação de disciplina aqui, porque esse é o pensamento mais curto, de curto prazo, que a gente possa ter, que a gente possa desenvolver quando nós pensamos no intercâmbio, né? Que, na verdade, é abrir uma janela para o mundo, uma porta, eu falo que é a casa inteira, né? Não é só uma porta, uma janela. Mas eu acho que eu fiz 5 intercâmbios na minha vida, né? Eu fiz para as Filipinas, fiz para a Inglaterra, fiz para Portugal, fiz para a França, fiz para os Estados Unidos. Então, sim. E assim, de cada um para mim me valeu de uma forma, em cada época diferente da minha vida, e eu digo para vocês que não me atrasou em nada, muito pelo contrário. Muitos deles eu parei de fazer o que eu estava fazendo para poder estar lá naquele intercâmbio, né? E de fato, vocês têm que ter esse pensamento, né? Que é um plus, que é o que a PUC Minas oferece, né? Imagine vocês a complexidade que é negociar internacionalmente com todas essas universidades, diversos idiomas, fazer os contratos para que isso aconteça e que vocês tenham essa oportunidade. Então é muito valioso essa oportunidade que vocês têm em mãos, né? E o fato de não ter que pagar a mensalidade aqui na PUC Minas e na universidade no exterior. Pode ser que alguma universidade do exterior cobre uma taxa de matrícula ou alguma outra questão, mas isso vocês serão informados previamente do embarque, tá? A universidade informa isso para vocês depois. Ok? Né? Acho que a gente deixou aí uma sementinha plantada, né? Espero revê-los em breve aí nos vídeos, nas cartas de intenção, nas inscrições, né? E que vocês possam ser muito felizes aí nessa oportunidade que a PUC Minas, que o ISEG traz para vocês hoje. Tá? As inscrições ficam abertas até 31 de novembro, 30 de novembro, mas eu sugiro que vocês não deixem para a última semana, porque o sistema pode travar, a internet pode cair, enfim, né? Já entrem nos editais, leiam os editais, busquem o que precisa ser feito, se organize para adquirir tudo aquilo que está sendo pedido no edital, e é isso, né? Welcome to the world. Obrigado. As dúvidas, então, se vocês tiverem, a gente vai ter que encerrar agora, porque a aula já vai começar, mas vocês podem enviar para Liliane, como eu falei, ou para o nosso e-mail que eu deixei ali para vocês, que é o intercâmbio@pucminas.br. Tá bom? Grande abraço aí, sucesso. Até a próxima. Abração, Fernanda. Abração, pessoal. Boa Obrigada. noite. Sucesso para vocês. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado.